Olá, querido líder da comunidade Discípulos de Jesus, seja em Fortaleza, em outras localidades, e falo também aqui com o presbitério que compõe aí a liderança na região do Maciço do Baturité. É um vídeo aqui destinado para você que é líder, tá bom? Eu quero falar hoje sobre cultura e de maneira bem específica sobre a importância da linguagem na formação de uma cultura. Eu vou seguir mais ou menos o que está aqui escrito nesse quadro. Depois eu posso mandar uma foto disso aqui para você, tá bom? Mas eu quero ler só uma passagem aqui que norteia essa reflexão em Gênesis capítulo 11, versículo 7, que descreve a história de Babel, que é uma história em que pessoas estavam mobilizadas para um projeto, e que Deus lá no versículo 7 fala o seguinte: venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. No versículo 1 fala assim: houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. E no versículo 7, Deus mistura a linguagem e aí automaticamente eles não conseguem mais entender uns aos outros e não conseguem mais executar o projeto. Então vamos lá. Deus tem nos dado uma visão, não é verdade? Essa visão está principalmente debaixo daquele guarda-chuva maior de formar uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. E aí nós queremos crescer como discípulos e multiplicar como discípulos. Crescer e multiplicar a vida de Jesus. Muito bem, essa visão ela é traduzida por uma cultura no nosso dia a dia. Eu coloquei aqui que a cultura é a visão no dia a dia. A visão às vezes é uma frase, a visão é uma revelação, a visão é algo que nós escrevemos na parede, que nós pregamos, mas a cultura é a vivência da visão. Pelo menos deve ser assim. Então, qual é a nossa cultura? Como é que a igreja se comporta? Como é que os irmãos se relacionam? Será que está alinhado com aquilo que nós temos como visão? Muitas vezes a visão aponta para cá, mas na prática a cultura está apontando para cá. Então mostra que a visão não está assimilada no coração das pessoas. Então a cultura é muito importante para fortalecer a visão e para vivenciar a visão. E aí dentro de cultura eu quero falar sobre linguagem. Porque para a gente passar uma cultura para as pessoas, nós precisamos ensinar a cultura, ensinar as crenças, ensinar aquilo que nós concebemos. Depois nós precisamos repetir, nós também precisamos dar o nosso exemplo. Não adianta você ensinar numa direção e fazer em outra direção, porque o ensino pode até convencer, mas o exemplo arrasta, não é verdade? Então são muitos elementos para a gente formar uma cultura, para a gente estabelecer e fortalecer uma cultura. Mas tem um elemento que eu quero destacar hoje, que é a linguagem. A importância da linguagem na cultura, e nós sabemos da importância da cultura na visão. A cultura é a visão no dia a dia. Então a linguagem tem um papel fundamental para que a gente tenha uma cultura forte. Nós somos um organismo vivo, mas também nós somos uma organização humana para a glória de Deus. E toda organização tem uma cultura. Mesmo que essa não seja declarada e mesmo que essa não seja intencional, mas a sua família tem uma cultura, um jeitão de viver, um jeitão de se falar. A cidade que nós moramos tem uma cultura, o Brasil tem uma cultura e o reino de Deus tem uma cultura. Mas o que é que eu digo aqui? A cultura do reino de Deus transforma. Então, se tem algo que pode transformar positivamente o ser humano, é a cultura do reino de Deus. Inclusive, recentemente nós tivemos uma série 8 elementos da cultura do reino. Só que olha essa frase aqui de baixo. A igreja local personifica a cultura do reino. Então, a cultura do reino ela é linda e ela é o que transforma a vida do ser humano para a glória de Deus. Só que essa cultura do reino ela vai se estabelecendo em personalidades. E essas personalidades são as comunidades locais. Então Deus tem nos dado a visão da CDJ, e a CDJ é uma agência local do reino de Deus que é amplo. Então a CDJ precisa estar dentro da cultura do reino, mas a CDJ vai ter uma linguagem específica. A CDJ vai ter um jeitão próprio, nós não temos como negar isso. Não tem como dizer assim, não, a gente vai viver
só a Bíblia, só o reino de Deus, até porque a linguagem que se falava naquele tempo não é a linguagem que nós falamos hoje, não é a linguagem da nossa geração. Então nós temos uma linguagem dentro da organização CDJ que está dentro do reino de Deus e que tem uma visão que precisa estar associada com uma cultura. Então, queridos, é muito importante que todos falem a mesma linguagem. Você vê que lá em Babel, no texto que foi mencionado, como é que Deus frustrou um projeto humano? Mudando a linguagem. Quando as pessoas não falavam mais a mesma língua, elas não se entendiam mais e automaticamente o projeto afundou. Então, se nós queremos cumprir uma visão como igreja local, se nós queremos ter uma visão forte, nós precisamos de uma cultura forte. E se nós precisamos de uma cultura forte, nós precisamos falar a mesma linguagem. Então, é muito importante nós falarmos a mesma linguagem. Se eu estiver apontando na minha linguagem para uma direção e o Pedro para outra e o João para outra, a gente vai ter uma grande confusão e não vamos conseguir construir nada consistente. Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos que fazem parte da nossa cultura e linguagem é um elemento da cultura. Vida na luz. É algo que é amplamente falado no nosso meio. Vida na luz, quando a gente fala esse conceito, essa linguagem, os irmãos já entendem que significa você compartilhar a sua vida, você ser verdadeiro, você trazer aquilo que estava escondido para o claro, você confessar os seus pecados. Discipulado, como isso é forte na nossa linguagem. Evangelho do Reino, que fala do governo de Deus. Excelência, nós temos falado muito sobre a excelência como um elemento da cultura do Reino de Deus, a excelência que honra a Deus, inspira as pessoas. Então a gente vai se acostumando a falar, querido, faça isso com excelência. A gente vai vendo os voluntários, a gente vai vendo o pai, a mãe, a gente vai vendo os discípulos no seu ambiente do trabalho começando a assimilar essa cultura e essa linguagem, que é um elemento da cultura do Reino de Deus, que na nossa linguagem está sendo traduzido como excelência. Honra, propósito eterno de Deus. Aqui na igreja a gente pergunta qual é o propósito eterno de Deus. Todos dizem formar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. A gente poderia usar outra linguagem, que não seria errado, mas que não é a nossa. A gente poderia dizer, o propósito de Deus é que as pessoas se convertam a Ele por meio de Jesus e se tornem parecidos com Ele e o nome dele seja glorificado. Tem alguma coisa errada? Não tem, mas não é a nossa linguagem. E se nós queremos ter uma cultura forte para cumprir uma visão, nós precisamos ter a mesma linguagem. Serviço, como nós temos falado sobre isso. G100, o que significa G100? Grupo de crescimento e multiplicação, vida devocional. Quando fala devocional, para alguns é um código, mas a ideia é que as pessoas da comunidade, os líderes principalmente, mas também cada irmão, assimile essa linguagem que faz parte de uma cultura, que está debaixo de uma visão, tudo para a glória de Deus. Então, o que é que eu proponho aqui? Que todos falem a mesma linguagem, que a gente se discipline nesse sentido. A linguagem é muito importante na cultura. Então, quando nós chamamos reunião, o momento da igreja, e não chamamos culto, porque a gente quer que as pessoas cada dia entendam que o culto é a nossa vida por inteiro e não um momento, quando a gente diz assim, ó irmãos, não vamos falar assim, vamos começar o culto ou vamos terminar o culto, porque essa linguagem vai formar um modelo de pensamento que a gente não quer formar nas pessoas. A linguagem pode ir mudando? Pode. A linguagem de uma cultura pode mudar. Mas aquilo que nós aceitamos como a linguagem da nossa cultura, nós precisamos, como líder, assumir isso, reproduzir isso e sermos fiéis nesse sentido. Então, quando todos falam a mesma linguagem, a gente fortalece a cultura e a gente dá força para a visão. A visão fica forte e a visão se cumpre. Então, é importante você que é líder, você que é pastor local, você que está fazendo parte dessa visão da CDJ, ter a mesma linguagem, para que a gente tenha uma cultura forte e cumpra a visão que Deus tem nos dado, tá bom? Deus te abençoe.